Boa noite, eu sou a Jéssica e esse é o programa Comunhão Diária da Igreja Presbiteriana de Prudentópolis, um programa voltado a trazer reflexões de esperança. E hoje eu estou aqui substituindo o pastor Roberto, que está em viagem, e vou compartilhar com você uma reflexão sobre saudades do passado. Você sente saudades do passado? Ou de alguma época da sua vida? Ou até de como a vida era antes da pandemia? Comente aqui abaixo. Sim, eu sinto saudades, ou eu tenho saudades de tal época. Comente para que a gente possa saber. Com certeza, todos nós temos algum momento bom do passado para sentir saudade, não é mesmo? Mas há quem diz, no meu tempo, a vida era boa, as coisas precisam voltar a ser como eram naquela época, aí sim, tudo ficará bem. E a maioria de nós com certeza já se pegou em uma conversa dizendo, quando as coisas voltarem a ser como eram antes da pandemia, então eu vou fazer tal coisa, ou então vai ficar tudo bem, aí a vida vai voltar ao normal. Não é mesmo? Eu sempre me pego falando isso. Mas o que será que a palavra de Deus tem a dizer sobre isso, sobre o passado, ou sobre como nós devemos pensar sobre o nosso passado? Em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 10, diz: Nunca pergunte por que os dias passados foram melhores que os de agora, pois não é sábio fazer essa pergunta. Também, em Filipenses 3, 13 ao 14, diz, aqui é um conselho de Paulo, o grande evangelista Paulo do Novo Testamento. Ele disse, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. E há também a passagem em Isaías 43, versículo 18. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. E também em 2 Coríntios 5, 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Vejam então
que a palavra de Deus diz em vários versículos, esses são apenas alguns deles, que nós não devemos ficar presos ao passado. No primeiro versículo que eu compartilhei em Eclesiastes, diz: nunca pergunte porque os dias passados foram melhores do que os de agora, porque não é sábio fazer essa pergunta. E Paulo nos disse: esqueça-se das coisas que ficaram para trás. Eu avanço para as que estão adiante, prossigo para o alvo que é aquilo que Jesus determinou. E também Isaías disse: esqueçam o que já se foi, não fiquem vivendo no passado. Pois depois que nós conhecemos a Jesus, depois que alguém está em Cristo, é uma nova pessoa. O que já passou, passou, e surgem coisas novas, e devemos buscar essas coisas novas em Deus. A verdade é que não é errado ter saudade de coisas boas do passado, mas ele não deve nos paralisar no presente. E há pessoas que gostam tanto do seu passado que não conseguem viver o presente. E há uma explicação por isso, uma explicação por que nós gostamos tanto das coisas como elas eram antes. Não é uma ou outra pessoa que gosta disso. Geralmente nós gostamos disso porque o cérebro humano, segundo os especialistas, o nosso cérebro prefere tudo que é confortável, tudo que é conhecido. Ele tem medo e evita o desconhecido. Evita coisas novas. Por isso, quando nós temos que aprender algo novo, parece tão desconfortável. Ou quando surge um desafio de a gente fazer algo que nunca fez, dá aquele frio na barriga. É o medo. O nosso cérebro interpreta toda coisa nova como um perigo de morte. E por isso nós ficamos com tanto medo, alguns até com mais medo do que os outros. Quanto mais nós alimentamos esse medo do desconhecido e das coisas novas, nós nos limitamos ainda mais. Então entenda que já há uma predisposição no nosso corpo, no nosso cérebro, para que a gente não busque as coisas novas e se apegue muito ao jeito antigo de tudo, ao que a gente já conhece, ao que a gente já vivenciou. E até há um ditado popular que diz: melhor é o diabo conhecido do que o anjo desconhecido. Que quer dizer o seguinte: às vezes a gente prefere uma situação difícil que já passamos do que uma situação que ainda não conhecemos, uma experiência que ainda não vivenciamos. Quantas pessoas, por exemplo, terminam um relacionamento ruim, difícil, um relacionamento amoroso, e de repente, depois de pouco tempo, ela está num outro relacionamento, mas com as mesmas características daquele antigo, às vezes até encontra uma pessoa muito parecida com o anterior. Porque o nosso cérebro nos dirige a buscar algo parecido com o que já conhecemos. É o buscar o diabo conhecido, mesmo que seja ruim, nós acabamos buscando isso, infelizmente. E é interessante também que já na década de 60, o filósofo e escritor canadense Marshall McLuhan, ele já antecipava esse tipo de atitude e ele chamava de a síndrome do espelho retrovisor. Quando você olha para um espelho retrovisor, ele apenas mostra aquilo que está atrás de você. O espelho retrovisor no carro serve para que você possa se orientar, ver se pode fazer uma mudança na trajetória e com isso evitar algum tipo de acidente, não é mesmo? Quem dirige sabe disso. E o que acontece é que se você passa a maior parte do tempo olhando para o espelho retrovisor, é muito provável que aconteça o quê? Um acidente. A gente deve olhar para ele apenas de vez em quando para se orientar, mas você vai olhar sempre para frente, para se dirigir. E assim são as pessoas que insistem em viver no passado. As suas vidas literalmente param de funcionar simplesmente porque elas se sentem incapazes de olhar para frente e viver a vida. E para muitos, as experiências passadas são fatores limitantes para que não arrisquem fazer nada que não tenham absoluta certeza de que dará certo.
Imagine se Edison, ele dissesse: ai meu Deus, e agora eu fracassei aqui com os meus inventos, eu não vou conseguir, é melhor eu mudar de profissão. Nós não teríamos todas essas tecnologias que ele criou. Alguns especialistas dizem que nós passamos cerca de 75% do tempo lembrando de coisas do passado, 20% imaginando o futuro e apenas 5% no presente. Pense que grave problema nós causamos para as nossas próprias vidas. E não é raro encontrar pessoas saudosistas em relação ao passado, que vivem falando dos áureos tempos em que estavam no auge e não se cansam de repetir: na minha época as coisas eram melhores, na minha época as coisas eram mais fáceis, na minha época não tinha tanta violência e por aí vai. Mas é importante lembrar você, e se você conhece alguém assim, lembre essa pessoa. O seu tempo é agora. O que passou não tem mais volta e a melhor coisa a fazer é olhar para frente. Jesus mesmo nos ensinou: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Está em Lucas capítulo 9, versículo 62. Então, nenhum de nós deve querer servir a Jesus, mas ainda preso às suas limitações do passado, à sua história, aquilo que você acha certo. Há muitas pessoas que mesmo após a conversão continuam tendo saudade de uma vida de pecado. E isso não está certo. Quando Deus nos liberta, Ele nos faz querer o novo junto a Ele. Você não sente mais saudade dos vícios antigos, não sente saudade daquele estilo de vida. É preciso que o foco dos nossos pensamentos seja nas coisas que Deus deseja que pensemos. E então possamos servi-lo da melhor forma possível. A forma como nós lidamos com o nosso passado diz muito sobre o tipo de relacionamento que nós temos com Deus no presente e o quanto seremos úteis para Ele, para a obra dele no futuro. Há tantas pessoas que limitam o seu serviço a Deus pelo seu passado, dizendo frases como: os cultos só eram bons quando voltar a ser como era só serão bons quando voltar a ser como era naquela época. O jeito de evangelizar correto é o de antigamente, porque as novidades que estão inserindo nas igrejas, isso não é bom. Quando na verdade Deus tem dado muito mais recursos para nós servirmos Ele hoje, mas que às vezes por serem novos demais, por não dominarmos, então nós não usamos ou até demonizamos essas coisas do presente, essas coisas que nós chamamos muitas vezes futuristas, mas já estão aí no presente. Nós é que ainda não admitimos, como por exemplo as tecnologias e a internet. Eu sempre tive dificuldade com tecnologias, por incrível que pareça. Como eu cresci no interior, eu só fui aprender a mexer no computador, a ter acesso à internet quando eu entrei para a faculdade aos 18 anos. E eu sempre usei apenas o que eu precisava desses recursos tecnológicos. Confesso que eu nunca tive muita curiosidade, sempre achei que não precisava. Demorei muito para ter o WhatsApp, mais ainda para ter um perfil no Instagram, no Facebook. E eu era uma dessas pessoas que pensava: eu não tenho tempo para gastar com isso. Isso é para quem não quer servir a Deus, fica se ocupando com essas coisas fúteis. Eu tinha esse discurso que demoniza essas tecnologias, e por muito tempo também nas igrejas houve esse discurso. Pelo fato das pessoas passarem muito tempo na internet, se demoniza a internet. E a verdade é que não tem como fazer as pessoas pararem de ficar na internet. Mas o foco, o uso da internet é que deve ser
pensado, deve ser alinhado com o propósito de Deus. Então a internet acaba sendo um grande campo missionário, um lugar para nós levarmos a luz de Jesus. Mas ainda depende de cada um de nós. Essa live, por exemplo, ela ficará restrita a poucas pessoas apenas que seguem a Igreja Presbiteriana de Prudentópolis. Se você e outras pessoas não compartilharem essa live, ela não vai chegar a mais pessoas. Porque a internet, ela também ela funciona de uma forma lógica. Ou seja, você recebe as informações daqueles assuntos que você gosta. Então, um não cristão não vai receber essas informações, essa live ou outras mensagens cristãs se alguém não enviar para ele. Então veja aí o seu papel. Além disso, nós como cristãos costumamos falar muito sobre testemunho, sobre dar um bom testemunho. E a internet tem sido também uma forma de vida, um local onde as pessoas conhecem mais da nossa vida. E ali também é um lugar de dar testemunho. Então nós postamos fotos comendo, viajando, se divertindo com a família, mas raramente alguém posta uma foto no culto, indo para o culto, com a família, na igreja, lendo a Bíblia em família, ou lendo a Bíblia sozinho, o versículo que você está lendo no dia, para mostrar realmente essa é a minha vida. Então nós devemos usar as redes sociais para espalhar o bem, não só para receber e propagar notícias ruins, muitas vezes, ou coisas fúteis. Vamos pensar aí como usar essa novidade para muitos da melhor forma possível para levarmos o evangelho. Mesmo que você tenha dificuldades por ser algo novo, lembre-se do que eu disse, o nosso cérebro sempre resiste a coisas novas. Mas Deus quer que a gente caminhe para as coisas novas, Ele quer que a gente caminhe para o alvo que é Ele, que a gente não fique preso ao passado. Então, nós devemos estar prontos para sempre aprender novos recursos para a obra de Deus no presente e entender as tendências também para o futuro. Parece estranho eu falar disso aqui, mas em Lucas capítulo 16, versículo 8, a palavra de Deus diz: porque os filhos desse mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Então, ele está dizendo o seguinte: as pessoas do mundo que estão aí trabalhando para conseguir vender, o mercado aí online e de várias outras áreas, o mercado do entretenimento, o mercado da moda, as pessoas que estão envolvidas em tudo isso, elas estão atentas, elas são muito inteligentes, elas buscam todos os recursos, já buscam as tendências que vêm para o futuro para poder se antecipar e se preparar, eles estão fazendo o melhor deles. E os filhos da luz, nós muitas vezes não estamos atentos a tudo isso, não fazemos o nosso melhor para o nosso Deus. Não temos buscado entender quais são as tendências do futuro para nos antecipar, para orar por isso, para nos preparar. Então veja como a nossa relação com o presente, o passado e o futuro está totalmente ligada a como servimos a Deus. Portanto, o passado deve ser apenas uma referência para que nós vivamos o presente ainda mais firmes em Deus. Eu não estou falando sobre esquecer totalmente o passado ou ignorar o que aprendemos com o passado. Nós aprendemos muito, sim, com tudo o que já foi feito no passado. Mas não devemos estar presos ao nosso passado. Na palavra de Deus, em Isaías 46, versículo 9, diz o seguinte: lembre-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. Então aqui ele está dizendo, lembre-se das histórias que falam sobre mim, sobre Deus, ele está dizendo. Os registros bíblicos, eles revelam como Deus agiu no passado. E nós podemos confiar que Ele não muda o seu caráter.
Ele continua sendo o mesmo Deus poderoso de Abraão, de Jacó, de Moisés. Mas esses foram servos de Deus que conhecemos, pessoas que experimentaram ter uma amizade íntima com Deus, um relacionamento profundo, que ouviam a Deus, obedeciam a Deus de uma forma maravilhosa e experimentaram situações incríveis e milagres incríveis na sua vida. Causaram a diferença na sua época, causaram grande influência no tempo em que viveram. Mas, primeiramente, eles aceitaram se desapegar do passado, se desapegar da sua história, das suas dificuldades, da família. Abraão foi mandado sair da casa da família. Deus mandou ele sair de perto da família, do conforto, da herança, do trabalho. Ele deveria sair sem rumo, porque Deus é quem daria o rumo. Moisés teve que vencer as dificuldades, ele não sabia falar, ele tinha vergonha, ele não se sentia capaz. Mas ele deixou todo esse medo e foi. Jacó também teve que fugir e encarar tantas dificuldades. Então veja, após essa reflexão, como você tem pensado o que você tem pensado sobre o seu passado até hoje? Qual é a sua atitude em relação ao passado? Isso tem afetado a forma como você tem vivido o presente e a forma como você pensa sobre o futuro? Reflita sobre isso. Será que eu tenho estado muito apegado ao passado? E deixe que Deus trate você nessa área, que Ele mesmo fale com você sobre isso. Então convido você a me acompanhar nessa oração. Senhor amado, eu peço perdão, Pai, por mim e por todas as pessoas que têm se limitado por causa do seu passado, por todas as vezes que ficamos tão apegados ao nosso passado a ponto de não servi-lo da melhor forma agora no presente, a ponto de afetar o nosso relacionamento com o Senhor, com as pessoas que amamos ao nosso redor hoje. Nos perdoa, Pai, por muitas vezes carregarmos o nosso passado como um fardo, não esquecendo de mágoas, não deixando o Senhor tratar os nossos traumas e também mantendo preconceito sobre nós mesmos, achando que temos certos rótulos a carregar para o resto da vida, sobre a nossa identidade, muitas vezes um rótulo de incapacidade. E nós sabemos que o Senhor não vê nenhum de nós como incapaz, porque é o Senhor quem nos capacita. Perdoa-nos, Pai, por todas as vezes que nós não aceitamos as novidades, as oportunidades que surgem para servir ao Senhor simplesmente por medo do novo e por apego às coisas antigas, às formas que nós já conhecemos. Nós sabemos que o Senhor não age de acordo com religião e costumes humanos, mas que a sua forma de comunicar o Evangelho é pelo amor e com toda a sabedoria. Que o próprio Jesus usou os recursos mais atuais daquela época para comunicar o Evangelho e nós também devemos usar, Pai. Nos livra de todo o bloqueio mental que nós temos, que impede-nos de viver o hoje de forma plena, de forma que sirvamos ao Senhor dedicados e de forma profunda, Pai. Livra-nos de todo o impedimento no nosso coração, de todo o pensamento ruim e limitante. Ajuda-nos, Pai, a fazer a Tua vontade sempre e a obedecermos a Ti, a pensarmos no futuro, estarmos preparados para o que o Senhor tem para a nossa vida no futuro, mas acima de tudo a viver o hoje de forma completa, inteira para Ti, Pai, focando na Tua vontade, meu Deus. Abençoa, Pai, cada pessoa que está ouvindo essa live,
cuida da vida dela e do seu coração. E cuida também do pastor Roberto, da Luciane, que estão em viagem, Pai. Esteja com eles também e com todas as pessoas que nesse momento têm clamado por Ti, por alguma ajuda, Senhor. Seja na área da saúde, seja na área espiritual, Pai. Esteja cuidando, curando e tratando cada um. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Então, se você gostou dessa reflexão, compartilhe, curta, e eu convido você a estar participando também do grupo de estudos diários que eu compartilho no WhatsApp. Eu mando áudios com estudos bíblicos diariamente. Se você tiver interesse, entre em contato comigo. E convido você a participar da programação da Igreja Presbiteriana de Prudentópolis, a reunião de jovens todos os sábados, às 6 horas da tarde, presencialmente, da Escola Bíblica Dominical, todos os domingos de manhã, do culto no domingo à noite, e também temos uma programação que acontecerá em breve, um evento especial para homens nos dias 7 e 28 de agosto, o evento Homens de Valor. Entre em contato para saber mais também sobre esse evento. Que Deus te abençoe. Tenha uma boa noite de descanso.